Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez não é um react, é uma leitura. Eu tava fazendo uma coisa que eu não recomendo que você faça, que era estar no Twitter. Eu estava nos Twitters da vida, até que não lembro por quê, não lembro de verdade por quê. Eu caí num post, se eu não me engano, do Eli Vieira. Eli Vieira, que é um biólogo e pesquisador e escreve lá na Gazeta do Povo. E ele estava falando sobre uma questão de censura com um texto do Instituto Rothbard, que ele estava argumentando sobre toda essa questão da liberdade de expressão, né? Ele é um defensor da liberdade de expressão, assim como o Monarca, assim como outros. E eu fui ver, porque eu gosto de ver esse assunto, gosto de ver o que eles estão argumentando. Eu gosto de fazer esse. Nem tava atrás de conteúdo pro canal, eu juro. Só que eu fui lá ler e li o título do texto que estava sendo censurado. Na verdade, entraram com uma medida no Ministério Público Federal e o Ministério Público pediu a retirada desse texto. Lembrando que isso não caracteriza censura do jeito que a gente conhece historicamente, porque censura é quando você vê antes e tira antes de ser publicado, né? O que houve foi uma denúncia, porque, segundo a pessoa que denunciou, esse texto estava cometendo crimes de injúria racial, né? Estava cometendo crimes. Tô procurando meu fone, ela tá aqui no meu ouvido. Eu estava procurando o fone que estava no meu ouvido, olha só. Então eu abri e vi que era esse texto. Pelo direito de ser racista, fascista, machista e homofóbico. Eu falei, não é possível. Pensei, né? Falei, não é possível. Não é possível que alguém escreveu esse título e achou que tava tudo bem. E achou que ia dar bom. Pelo direito de ser racista, fascista, machista e homofóbico. E eu falei, por que não? Por que não reagir a esse texto? Ler esse texto no canal? Eu não li ainda e eu gostaria de ler a primeira vez. Tempo estimado 19 minutos, muito tempo, mais tempo do que eu gostaria. Mas a gente conversar um pouco sobre essa questão de usar isso como desculpa, né? Para conversar sobre liberdade de expressão, sobre racismo, sobre fascismo e falar sobre esses casos, porque tá voltando, tá cada vez mais tendo mobilização, né? Teve o caso da Olins, teve o caso agora do deputado Gustavo Gayer, e vai ter mais outros casos, o caso do Monark, e eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, gostaria de convidar vocês agora para lerem comigo esse texto, não é um vídeo, e a gente vê qual que é o argumento. Porque, com todo respeito, eu acho que a gente não deveria estar lutando pelo direito de propagar ideias que levam à morte e o sofrimento das pessoas, certo? E todas as ideias que eu tô vendo aqui na minha frente são ideias de que geram sofrimento para as pessoas. E é aquilo, você já tem direito de fazer isso, mas você, assim como você tem direitos, as suas ações, elas têm consequências, né? Então, se a lei diz que você é racista, você pode ser racista, pô. Se quiser, você pode. Só que a lei vai te punir. Assim como eu posso roubar. Assim como eu posso sonegar imposto. Assim, eu posso, né? Mas as pessoas querem ter o direito de não serem punidas. Elas querem ser fascistas, racistas e não serem punidas. Aí fica meio difícil. Mas vamos lá. O autor é Wagner Herzog. Então vamos lá. O artigo abaixo de 2/12/2021. Oxi. Foi censurado. Ah, mas ele tá disponível ainda. Ah, tá. Eles não tiraram. Pensei que eles tinham tirado do ar. Eu ia falar, caramba, bem quando eu fui reagir, eles tiraram. Foi censurado pelo Estado e seremos obrigados a deletá-lo no prazo determinado no ofício abaixo. Se não fizermos, homens armados irão nos visitar e ameaçar a nossa vida e propriedade para nos fazer a fazer, provando que os autos proclamados antirracistas são piores que racistas. Infelizmente, o Instituto Rothbard não pode fazer nada para evitar que ele seja copiado e republicado em milhares de outros sítios eletrônicos que não são mantidos ou administrados pelo nosso instituto. Não, cara, se você não tirar, é que ele fala como, nossa, homens armados vão bater na nossa porta e ameaçar a nossa vida.
Não, homens armados só vão bater na sua porta se tiver um pedido de um mandato, e como ele bateria em qualquer cidadão, que comete um crime pra tirar, e pode ter certeza que ninguém vai preso por conta disso. Léo Lins não foi preso, Monark não foi preso. Você vai ter que depor. Você é um cidadão, você faz parte de uma sociedade. Se você faz algum crime, se você comete alguma irregularidade, você vai ser investigado, certo? Tem pessoas que são acordadas com um cano de fuzil na cara sem nem ter feito nada dentro da favela. Nem por isso você vê o Instituto Rothbard falando sobre isso, né? Vamos passar o inquérito aqui, porque o intuito é o nosso texto, tá bom? Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Vamos lá, começando o texto. Sem dúvida, a escalada autoritária do totalitarismo cultural progressista nos últimos anos tem sido sumariamente deletéria e prejudicial para a liberdade de expressão. Como seria de se esperar, a cada dia que passa, o autoritarismo progressista continua a se expandir de maneira irrefreável, prejudicando a liberdade dos indivíduos de forma cada vez mais deploráveis e contundentes. Ok, então, escalada autoritária do totalitarismo cultural progressista. Com a ascensão da tirania politicamente correta e sua invasão a todos os terrenos culturais, o autoritarismo progressista foi se alastrando e consolidando sua hegemonia em determinados segmentos. Com a eventual eclosão e expansão da opressiva e despótica cultura do cancelamento, uma prógene inevitável do totalitarismo progressista, todas as pessoas que manifestam opiniões, crenças ou posicionamentos que não estão alinhadas com as pautas universitárias da moda tornam-se alvos. É, não sei, né? Vamos continuar. Há algumas semanas, vimos a enorme repercussão causada pelo caso envolvendo o jogador profissional de vôlei Maurício de Souza, que foi cancelado pelo simples fato de ter emitido sua opinião pessoal sobre um personagem de história em quadrinhos, John Kent. O novo Superman, que é bissexual, Superboy, não é? Ele virou Superman? Não sei, não acompanha mensal. Maurício de Souza reprovou a conduta sexual do personagem, o que é um direito pessoal inalienável que ele tem. E ele manifestou. O Estado puniu ele? Não. Polícia bateu na porta dele? Não. Ele foi demitido por, olha só, um clube. Se eu não me engano, é gerenciado por empresas. Empresas privadas, olha só, fizeram pressão nele para ele ser demitido, certo? O Estado não tem nada a ver com a demissão do Maurício de Souza. Inclusive, ele se elegeu deputado, não foi? Ou tô maluco? Souza, Superboy. Deixa eu ver. Vôlei. Ele virou deputado? Ele é deputado federal, cara. Ele recebeu 83 mil votos. Olha, ele teve liberdade até de se candidatar e virar deputado federal por Minas Gerais pelo partido do Bolsonaro. Tá ligado? Ele foi acusado, as pessoas foram lá atrás, mas é uma merda. Eu gostaria que as pessoas fossem mais educadas nas redes sociais, mas ele emitiu a opinião dele de maneira ríspida e ele tá na internet, é um lugar público onde as pessoas foram lá contestar, falar sobre ele e tudo mais. Gostaria que as pessoas fossem educadas, gostaria que as pessoas não xingassem, gostaria que não evoluísse ao ciclo. Gostaria, um erro não justifica o outro. Mas a contestação da fala dele na educação, na, na conduta ética, é totalmente válida. Ele expressou a expressão dele como pessoa pública, e ele tem uma responsabilidade como pessoa pública, porque ele ganha. Quando ele ganha, você também tem uma responsabilidade. Você não pode querer só o lado bom de ser uma pessoa pública. Ele representa o Brasil, então ele representa nossas nações em Olimpíadas e tudo mais. E ele ganha marketing pessoal, dinheiro e publicidade com isso. Eu sei que ele não ganha tipo um jogador de futebol, mas ele ganha. E você tem que ter responsabilidade, cara. Quando você é uma pessoa influente, quando você gera conhecimento, quando você é um funcionário público, quando você é um servidor público, quando você é uma pessoa influente na internet, você fala com pessoas, você forma pensamentos,
e você forma conhecimento. Então você tem que ter responsabilidade e as pessoas vão te cobrar. Como qualquer pessoa, ele tem o direito pleno de criticar tudo aquilo que ele não gosta. E ele criticou. Esse direito não foi tirado dele. No entanto, pelo simples fato de emitir a sua opinião pessoal, Maurício de Souza foi acusado de homofobia e teve seu contrato rescindido, sendo desligado do Minas Tênis Clube. Então, nenhuma dessas pessoas obrigou o Minas Tênis Clube de fazer isso. O Estado não obrigou. É isso que é a questão. Quando eles falam de censura e cultura de cancelamento, parece que o Alexandre de Moraes demitiu o Maurício de Souza. O que se houve foi uma pressão através de alguns tipos de veículos patrocinadores, principalmente privados, do Minas Tênis Clube. Lamentavelmente, Maurício de Souza não foi o primeiro nem será o último indivíduo a sofrer com a opressiva e autoritária cultura do cancelamento. Com uma tirania cultural que está em plena ascensão e usufrui de um amplo apoio do establishment, essa nova forma de totalitarismo cultural colorido e festivo está se impondo de formas e maneira bastante contundentes em praticamente todas as esferas da sociedade contemporânea. Sua intenção é relegar ao ostracismo todos aqueles que não se curvam ao totalitarismo progressista, criminalizando opiniões e crenças que divergem do culto à libertinagem hedonista pós-moderna. Oculto por detrás de todo esse ativismo autoritário, o que temos de fato é uma profunda hostilidade por padrões morais tradicionalistas, cristãos e conservadores. O quê? Só são a maioria da sociedade, cara. A maioria da sociedade é cristã, você tem grande maioria da sociedade conservadora. Eu acho o que acontece muito nesses textos e nessas pessoas é que eles confundem o Twitter com a realidade. Cara, o Twitter é a rede social menos usada pelo brasileiro. Pinterest é mais usada pelo brasileiro. O Instagram, o TikTok. Vai ver o tipo de conteúdo. No TikTok tem conteúdo de todo tipo, voltado para todas as idades. Tem até novelinha, tá ligado? Agora, o cara pega uma discussão que acontece no Twitter, de pessoas discutindo, sei lá, a não monogamia, de pessoas tretando sobre isso, porque o Twitter é uma rede agressiva. Isso de fato é. O Twitter é uma rede onde o ódio é monetizado e o ódio é replicado. Mas eles confundem o Twitter com a sociedade. Eles confundem o Twitter como se ele, Twitter representasse todo o Brasil. Mas não, o Brasil, todo o Brasil está representado por isso aqui, na verdade. A gente vê isso em caso de estudos, IBGE, censo. A maioria do Brasil é católico, seguido dos evangélicos. A maior bancada de deputados que a gente teve da história de deputados conservadores ligados à direita, ligados aos evangélicos, aos cristãos. Agora, só porque o Lula ganhou a eleição e a galera confunde a sociedade com o Twitter, eles acham que o Twitter é a vida. E que realmente no barzinho aqui na esquina, na fila da padaria, do mercado, no ônibus lotado, só se fala sobre isso. Só se fala sobre não monogamia e ateísmo. Não, cara, o Twitter não é vida real. Calma, calma. E cultura do cancelamento, cara, de verdade, dessas pessoas que foram canceladas, quem de fato foi cancelado, sabe? Todos eles ganharam mais seguidores. Essas pessoas, o Maurício de Souza tem um salário, se duvidar, melhor, ele tem influência política agora. É, o Monark, quando saiu do Flow, saiu vendendo, ou seja, ele ganhou dinheiro pra sair do Flow. Não sei se ele recebeu o dinheiro até hoje, mas ele vai receber, então ele saiu ganhando e ganhou mais projeção, ganhou um contrato milionário na Rumble. O que que é de fato ser cancelado, sabe? E aqui eu não tô. Inclusive no outro vídeo eu já falei, tipo, o Monark teve muito sofrimento psicológico. Ele é uma pessoa que parece que teve problemas, é uma pessoa que eu compadeço e acho que tem que buscar algum tipo de ajuda profissional pra melhorar. Mas é como se a pessoa não tivesse nenhuma responsabilidade sobre aquilo que ela fala, sabe? Como se você quisesse falar tudo que vem na sua cabeça, tudo que você pensa, como se você fosse uma ilha, cara. A gente tá numa sociedade, cara.
Uma sociedade é feita de indivíduos, de interdependência, de relações. Não pode falar tudo que você quer, você não pode ter você não pode ter opiniões que vão danificar um grupo da sociedade, né. No entanto, é fundamental entendermos uma questão imperativa, que explica em partes o conflito aqui criado. Todos os progressistas contemporâneos são crias oriundas do direito positivo. Todos. Todos é muito forte, né. Por essa razão, eles jamais entenderão de força pragmática e objetiva conceitos como criminalidade, direitos de propriedade, agressão e liberdade de expressão pela perspectiva do justnaturalismo, que é manifestadamente o direito em seu estado mais puro, correto, ético e equilibrado. Justnaturalismo. Que é isso? Tô meio burro. Vou pensar que eu não sou. Defende que o direito é independente da vontade humana. Ele existe antes mesmo do homem, acima das leis do homem. Para o justnaturalista, o direito é algo natural e não tem como pressupostos os valores do ser humano e busca dele sempre o ideal de justiça. Ah, é tipo aquele que direito à propriedade é natural, direito à liberdade de expressão, direito natural, né? Pela ótica justnaturalista, uma opinião é uma opinião. Ponto final. E absolutamente ninguém deve ser preso, cancelado, sabotado ou boicotado por expressar uma opinião particular sobre qualquer assunto. De novo, ninguém foi preso. Palavras não agridem ninguém. Portanto, jamais poderiam ser consideradas um crime em si. Apenas deveriam ser tipificadas como crime agressões de caráter objetivo, como roubo, sequestro, fraude, extorsão, estupro e infrações similares, que representam uma ameaça direta à integridade física da vítima ou que buscam subtrair alguma posse, empregando a violência. Palavras não ferem ninguém. Cara, se isso aqui fosse. Cara, fala. Eu. Eu vou até levar isso pra minha psicóloga, cara, mas eu acho que todo psicólogo, quando ouve isso aqui, psicólogo que clinica, ele deve ter um. Ele deve arrepiar o corpo. O que mais as pessoas provavelmente levam pro psicólogo e o que mais o psicólogo estuda é o poder que frases, discursos e palavras têm nas pessoas. E é só olhar pra você mesmo e pra eu mesmo. Pense na sua época de criança. Quando alguém te xingava, quando alguém te zoava, como isso formou a sua personalidade, como as pessoas são formadas por palavras que nos agridem e nos sentem menores, nos fazem sentir mal, nos dão um revertério, nos dão traumas. Cara, a própria vivência humana mostra que palavras agridem muito, que as pessoas ficam muito bravas, sabe? Inclusive tem uma deputada aí do parceira do Bolsonaro que apontou a arma pra um homem na rua só porque esse homem falou uma palavra pra ela. Infelizmente, a geração Floquinho de Neve, terrivelmente histérica, egocêntrica e sensível, fica profundamente ofendida e consternada sempre que alguém defende posicionamentos contrários à religião progressista. Novo, ele tá confundindo o Twitter com a realidade. Por essa razão, os guerreiros da justiça social sinceramente acreditam que o papai Estado deve censurar todas as opiniões que eles não gostam de ouvir, assim como deve também criar leis para encarcerar todos aqueles que falam e escrevem coisas que desagradam a militância. Mas tem muita galera, por exemplo, no próprio progressismo que ele fala que ele tava fazendo uma caricatura que é antipenal, é até anti-prisão. Como a geração Floquinho de Neve foi criada para acreditar que todas as suas vontades pessoais e disposições ideológicas devem sumariamente atendidas pelo Papai Estado, eles embarcam em uma cruzada moral que pretende erradicar todas as coisas que são ofensivas à ideologia progressista. Só assim eles poderão deflagrar na Terra o seu tão sonhado paraíso hedonista e igualitário, de imaginável esplendor e felicidade. Cara, eu vou dizer que se essa geração quer isso, você também quer isso, não quer? Porque você tá brigando pelo direito de ser racista, cara. Tá brigando pelo direito de ser fascista. Então, você não tá sendo muito diferente dessas pessoas que você diz que são. Em virtude do seu comportamento intrinsecamente despótico, autoritário e egocêntrico, acaba sendo inevitável que militantes progressistas problematizem tudo aquilo que os desagrada. Como são criaturas inúteis
destituídas de ocupação real e verdadeiro sentido na vida, sendo oprimidas unicamente na sua própria imaginação, militantes progressistas precisam constantemente inventar novos vilões para serem combatidos. Aí ele fez uma caricatura gigantesca, né? Todo progressista militante é desempregado, não tem nada que fazer da vida e tudo mais, né? É... Aí sim fica difícil discutir, cara, porque você, de novo, você confunde o Twitter com a vida real. Você acha que a vida real é um Twitter gigantesco. Partindo dessa perspectiva, é natural para a militância que absolutamente tudo que exista no mundo e que não se enquadra com as regras autoritárias e restritivas da religião progressista seja encarado como um problema. Para a geração Floquinho de Neve, o capitalismo é o problema, o fascismo é o problema. Não é, não? Ó, o capitalismo, tudo bem, a gente pode discordar, mas o fascismo não é um problema? Pô, teve uma guerra, pô, teve uma segunda guerra, teve bomba, teve união do mundo. Eu achei que era consenso. O fascismo era um problema. Pô, cara, eu tô tentando não ser. Mas, pô, o fascismo não é um problema. Eu não tô querendo colocar a palavra na boca dele, mas de tudo que ele podia usar, por que que ele botou fascismo aqui? Fascismo é Eu espero que todos achamos que o fascismo é um problema, tá ligado? O fascismo é, pô, problemático, cara. A iniciativa privada é um problema. A gente pode discutir sobre isso, né? Mas o fascismo não dá pra discutir. O homem branco, tradicionalista, conservador e heterossexual é um problema. Aí a gente volta pra outra coisa que eu já falei em vídeos anteriores. Essa galera, ela não sabe não individualizar as coisas. Tudo é individualizante. Então, quando um cara lá no Twitter fala o homem branco, ele, por ser branco, ele acha que tá falando com ele. Calma, cara. Não é com você só. Ele tá falando de uma estrutura. Quando se fala sobre racismo, é a mesma coisa. A galera fica, não, mas eu não sou racista. Tudo bem, você não é racista? Não seja racista. Toma aqui sua medalha de honra ao mérito. Mas eu tô falando sobre a sociedade, cara. Existe micro e macrocosmo, sociologicamente. Então, quando se fala o homem branco, eu não tô falando de você individualmente, cara. Não sei da sua vida, não sei o que você faz. A gente tá falando sobre uma instituição. Tá se falando sobre uma estrutura de poder, uma estrutura que construiu a sociedade, certo? Tente, faça o exercício de enxergar você e a sociedade. Você não é o centro do universo e a sociedade são NPCs. Você faz parte da sociedade. A desigualdade é um problema. Acho que todos concordamos, né? A liberdade é um problema. Monteiro Lobato é um problema. Sim, até mesmo o renomado ícone da literatura brasileira, autor, entre outros títulos de Europass, foi vítima da cultura do cancelamento, acusado de ser racista e eugenista. Não é questão de acusar, que ele era, cara. O Monteiro Lobato. Deixa eu pegar aqui, vai. Deixa eu pegar aqui. Monteiro Lobato. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver. Não é questão de cancelar o Monteiro Lobato, que a gente nunca vai cancelar o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato faz parte da cultura brasileira, cara. É questão de olhar para autores e ver que na história deles, eles tinham vieses, como todos os seres humanos. Que nós temos que tratar eles como humanos, não como heróis ou vilões. Aqui, ó. Uma matéria do UOL. E que ele usava termos racistas. E isso não é com base que militantes tiraram da cabeça deles que vamos cancelar porque a gente não gosta do Monteiro Lobato. Olha, em 2010 foram reveladas diversas cartas em que Monteiro Lobato fazia elogios a KKK, Ku Klux Klan, seita supremacista branca que assassinava negros e judeus nos Estados Unidos. Vale destacar que Lobato foi um dos membros da Sociedade Eugênica de São Paulo.
onde mantinha relações estreitas com vários principais nomes das políticas eugenistas brasileiros, como Renato Kell e Arthur Neiva. A palavra eugenia foi criada por Francis Galton. Então não é acusar o Monteiro Lobato de eugenice racista. Ele era. Tipo, ele era racista e eugenista. Ele fez elogio a Ku Klux Klan, que era a maior seita da cultura pop supremacista branca, e ele era membro da Sociedade Paulista Eugênica. Ou seja, ele era eugenista. Ele não tinha vergonha de ser, ele tava lá cadastrado no bagulho. Ele se cadastrou, ele foi de livre e espontânea vontade na Sociedade Eugenística de São Paulo, deu os documentos dele e virou membro da Sociedade Eugênica de São Paulo. E não é sobre acusar ele, é sobre ele ser. Tipo, o cara era membro. Putz, será que. Pô, vai ver, ele se cadastrou de. Quem nunca, né? Quem nunca tava de boa na rua no centro e se cadastrou na Sociedade Eugênica? Quem nunca? Acontece toda semana comigo. Toda semana eu faço elogio com o Ku Klux Klan sem querer, né? Pô, sem querer, ali no silêncio da noite, a gente vai lá e faz elogio com o Ku Klux Klan de boa, mas não. Ele não era racista, imagina. Para a esquerda, praticamente tudo é um problema. Na mentalidade da militância progressiva, tudo é motivo para reclamação. Foi em função desse comportamento histérico, histriônico e infantil, o famoso pensador conservador libertário americano P.J. ou Hooker afirmou que, abre aspas, o esquerdismo é uma filosofia de pirralhos chorões, o que é uma verdade absoluta e irrefutável em todos os sentidos. Cara, caricatura de novo, né? De fato, todas as filosofias de esquerda, de forma geral, são idealizações utópicas e infantis de um mundo perfeito. Enquanto o mundo não se transformar naquela colorida e vibrante utopia que é apresentada pelas cartilhas socialistas padrões, militantes continuarão a reclamar contra tudo que existe no mundo de forma agressiva, visceral e beligerante. Evidentemente, eles não vão fazer absolutamente nada de positivo ou construtivo, para que o mundo se transforme no gracioso paraíso que eles tanto desejam ver consolidado. Mas eles continuarão a berrar e vociferar muito em sua busca incessante pela utopia, marcando presença em passeatas inúteis ou combatendo o fascismo imaginário nas redes sociais. Imagina, né? Cara, uma dica é você ser de espectro do que for. Leia, porque se você vê uma das correntes mais predominantes do socialismo, que é o marxismo-leninismo, ele surge justamente de um debate teórico do Marx contra os socialistas utópicos. Inclusive, o socialismo de Marx é chamado de socialismo científico por conta disso. O Marx, ele criticava os utópicos. Ele criticava os socialistas utópicos. E é por isso que ele e o Engels constroem uma corrente de pensamento chamada socialismo científico. Porque ele tretou, já na juventude dele, ele já tretava com os jovens hegelianos, que ele considerava eles idealistas demais. Então, a própria. Em nenhum lugar. Isso que acontece muito. Depois do. Isso é uma análise minha, né? Mas a guerra. Vamos dizer assim, a Guerra Fria acabou e narrativamente os comunistas e socialistas perderam. Então, o ganhador conta a história. Então, as pessoas não se preocupam mais em ler, não se preocupam mais em estudar. Então, se criou uma caricatura do que é socialismo, do que é comunismo. Isso é ruim para todos nós como sociedade, sabe? Sendo que se você defende ou não socialismo ou comunismo. Mas é importante você estudar. Desde muito cedo eu me irrito um pouco com isso, porque por exemplo, eu sempre fui um cara que gostou muito de biologia e sempre acreditou muito, gostou muito de estudar. Eu sempre ouvia de pessoas a famosa a clássica frase, né? Se a evolução é verdadeira, por que que os macacos não se tornam humanos? Eu sempre falei, cara, é tipo, de verdade, é só você ler o artigo da Wikipédia sobre evolução, você vai entender que não é isso que a evolução fala, sabe? Então a pessoa fica batendo no espantalho que foi criado culturalmente do que é evolução, do que é socialismo. Então, bata no que é de verdade, sabe? Vá ler o Marx, vai ler o Engels, vá ler
Você não tem que ler se você quer ser uma pessoa política no mundo, ou seja, você quer se posicionar politicamente, fazer coisas politicamente, vá ler, inclusive aquilo que você não concorda, para ter base para argumentar sobre o que você não concorda. Me desculpa, mas quando, com todo o respeito do mundo, quando você trata os socialistas das pessoas de esquerda com essa caricatura, você primeiro não leu a literatura socialista e segundo você não conhece, porque você tá só falando do Twitter. Você pegou pessoas com bandeirinhas da União Soviética no Twitter e tá falando dela. Você não conhece pessoas sérias que eu poderia, inclusive, indicar pra você acompanhar. Indicar o trabalho da Laura Sabino, faz um trabalho social muito bom e de base lá na Minas Gerais. O Jones Manuel, que milita no PCB. Eu posso falar do MST, das Cozinhas Solidárias, inclusive doe para Cozinhas Solidárias do MTST, que ajudaram várias pessoas a não morrer de fome na pandemia. Poderia falar do padre Júlio Lancelotti. Essas pessoas não caem nessa característica. Essas pessoas não caem nessa questão do mimimi. Essas pessoas estão lá na base lutando. Então, é complicado você fazer um diálogo só baseado em espantalhos e no Twitter, né? Sem dúvida, estamos muito perto de ver leis absurdas e estúpidas sendo implementadas para agradar a militância da terra colorida do assistencialismo eterno, onde nada é escasso e tudo cai do céu. Em breve, você não poderá usar calças pretas, pois elas serão consideradas peças de vestuário excessivamente heterossexuais. Aí é o exagero, né? Apenas calças amarelas ou coloridas serão permitidas. Você também terá que tingir de cor de rosa uma mecha do seu cabelo, pois preservar o seu cabelo na cor natural é heteronormativo demais da sua parte, sendo, portanto, um componente demasiadamente opressor da sociedade. Você também não poderá ver filmes de guerra ou de ação, apenas comédias românticas, pois certos gêneros de filme exaltam a violência do patriarcado e isso impede o mundo de se tornar uma graciosa festa colorida de fraternidades universitárias ungidas por pôneis resplandecentes, hedonismo infinito, vadiagem universitária e autogratificação psicodélica, que certamente são elementos indispensáveis para se produzir o paraíso na Terra. Ele tá com muita raiva. O cara que escreveu esse texto, ele tava com muita raiva, cara. Ele tava bravo. Ele com certeza discutiu com uma e-girl no Twitter. Ele discutiu com uma e-girl no Twitter. Ele falou, não, eu vou escrever um texto sobre isso. Calma, cara, respira. Sai do Twitter. Hector, é Hector o seu nome, né? Hector, por favor, faz um bem a si mesmo, cara. Sai do Twitter. Vai jogar um LOL. É Wagner. Wagner, vai jogar um LOL. Vai jogar um Super Mario. Compra um Nintendo Switch. Calma, cara. Você tá. Você tá muito bravo, cara. Sai do Twitter. E Hector, eu venho aqui falar do futuro, falar que 2022, uma das maiores bilheterias do mundo foi do Top Gun 2. É um filme que você deve ter amado. Inclusive, em 2023, vai sair Missão Impossível com Tom Cruise, que é um filme de tudo isso que você gosta também, ó. Ação. Saiu John Wick 4, filme de ação, cara fortão, dando porrada, tudo não proibiram ainda. E, inclusive, tá dando muita bilheteria. Top Gear aí fez um grande sucesso. Vai ter mais filme de ação, pode ficar tranquilo, e não vão proibir, não. Sabemos perfeitamente, no entanto, que dentre as atitudes opressivas que a militância progressista mais se empenha em combater estão o racismo, o fascismo, o machismo e a homofobia. Ué, pô, inclusive, eu acho que não só a militância progressista devia combater, mas todos nós, né? Por favor, você conservador, liberal, você socialista, você marxista, você maoísta, você de centro. Eu acho que, pô, se tem uma coisa que a gente não deveria brigar é com isso, né? Racismo, não. Fascismo, não. Não pode. Pô, cara. No entanto, é fundamental que ser racista, fascista, machista, homofóbico não são crime em si. Não é mesmo. Ninguém falou que é. Na prática, todos esses elementos são apenas traços de personalidade. E eles não podem ser pura e simplesmente criminalizados porque ideólogos e militantes progressistas iluminados não gostam dele.
O cara tá falando que, pô, racista é um traço de personalidade. Você quer que as pessoas continuem assim? Não, é que eu, eu tenho 29 anos, sou, sou de São Paulo, capital. Meu signo é virgem e eu sou machista. Como assim? Tipo, não. Pô, é meu jeitinho racista de ser, gente. Por favor, eu não posso nem ser mais racista. É meu jeitinho racista, cara. É meu jeitinho, pô. Não, como assim não posso ser mais? Ah, não. Agora tudo não pode ser mais racista. Não posso ter mais minha personalidade racista. Ah, é. É igual no vídeo do. Teve um vídeo que eu fiz do príncipe lá, e o cara veio comentar falando que eu sou muito bobo. Eu acho que vai vir esse cara de novo comentar falando que eu sou bobo. Porque eu tô zoando com isso. Tanto pela ética quanto pela ótica naturalista, é facilmente compreensível entender que esses traços de personalidade, esses são traços de personalidade, tá, gente? Não são cultura, não é passado, não é ensinado, não é algo que a gente pode educar as pessoas, que a gente pode falar que é errado, não é baseado em estereótipos, em história, não, é traço de personalidade. Não podem ser criminalizados ou proibidos simplesmente porque integrantes de uma ideologia não têm apreciação ou simpatia por eles. Cara, de verdade, eu espero que ninguém tenha simpatia por racismo, homofobia e machismo. Ninguém. Como assim simpatia? Não. Ai, coitado dele, né? Ele é racista, mas ele é gente boa, né? Pô. Da mesma forma, nenhum desses traços de personalidade representa em si um perigo para a sociedade. Não, não. Pelo simples fato de existir. Que isso? Que isso? Por incrível que pareça, até mesmo machismo, racismo e homofobia merecem a devida apologia? Hã? Como assim, cara? E o cara ficou bravo porque o Ministério Público derrubou o texto do maluco. Como assim, cara? Olha essa frase. Por incrível que pareça, até mesmo o machismo, o racismo, o fascismo e a homofobia merecem a devida apologia. Não, não é possível. Não é possível. É fake. É fake. Isso aqui foi feito pelo Porta dos Fundos. Eles criaram. É um golpe do Cid, do Não Salvo. Ele criou o Instituto Hotmart pra trollar todos nós. Eu vou ler de novo. Pra você que não entendeu, eu vou repetir pela terceira vez. Por incrível que pareça, até mesmo o machismo, o racismo, o fascismo e a homofobia merecem a devida apologia. Pra você que não sabe, apologia significa defesa apaixonada, discurso ou texto em que se defende, justifica ou elogia. Me desculpe, Wagner. Eu acho que não tem nenhuma situação em que o machismo, o fascismo, o racismo e a homofobia podem ser defendidas. Isso eu acho de verdade. O machismo, o racismo, o fascismo e a homofobia provocam danos, e não são traços de personalidades. De novo, a gente teve uma Segunda Guerra Mundial baseada nisso, gente. Vocês querem voltar e matar Hitler de novo? Vocês querem. Parece que a galera quer que. Não, deixa aí as pessoas, deixam os nazistas, os fascistas surgir de novo e a gente luta com eles de novo. Sendo que a gente tem um poder chamado conhecimento, a gente tem um poder chamado pedagogia, a gente tem um poder chamado cultura, que a gente pode ensinar as pessoas de maneira educada, de maneira respeitosa, sem agredir ninguém. Falar, ó, fulaninho de tal. Não é legal julgar a pessoa pela cor dela. Não é legal. Meninos e meninas têm os mesmos direitos. Não é legal. A pessoa nasceu com uma orientação sexual. Ela não merece ser desrespeitada. É só isso. É só tratar as pessoas como seres humanos. Mas você vai fazer apologia. Pô, cara, é lógico que o Ministério Público vai derrubar, porque isso é incitação a um tipo de crime, que é a injúria racial, que é o racismo. Isso são coisas proibidas pela lei. Não é como se ele tivesse sido censurado.
Mas vou analisar cada um desses tópicos separadamente para entender isso. Nossa, tô amando esse vídeo. Já tem 40 minutos de vídeo, eu sei que quase ninguém vai assistir, mas eu vou continuar porque. Pai, já tô aqui já, né? Quando falamos no Japão, normalmente não fazemos nenhuma associação da sociedade japonesa com racismo. Desculpa, Wagner, você não faz. Eu faço. O Japão invadiu a China, o Japão invadiu a Coreia, o Japão estava do lado do eixo. Por que será que o Japão estava do lado dos nazistas e dos fascistas na Segunda Guerra Mundial? No entanto, é incontestável o fato de que a sociedade japonesa, por ser considerada uma das sociedades mais racistas do mundo, e a verdade é que não há absolutamente nada errado com isso. Aproximadamente 90%. Ah, não, cara, o cara me quebrou, mano. Ai, ai, mano. Aproximadamente 97% da população do Japão é nativa. Apenas 3% do componente populacional é constituído por estrangeiros. A população do Japão é estimada em aproximadamente 126 milhões de habitantes. Isso faz a sociedade japonesa ser uma das mais homogêneas do mundo. As autoridades japonesas reconhecidamente dificultam o processo de seleção e ampliação a estrangeiros que desejam se tornar residentes. E a maioria dos japoneses aprova essa decisão. Eles são racistas e eugenistas, mas e daí, né? Pô, deixa os caras. É o traço de personalidade deles. Diversos estabelecimentos comerciais, como hotéis, bares, restaurantes, por todo o país têm placas na entrada que dizem somente para japoneses. E a maioria desses estabelecimentos se recusa ostensivamente a atender ou aceitar clientes estrangeiros. Não importa quão ricos ou abastados sejam. Asepsia de pessoas. Tudo de boa, pô. É maravilhoso. Caraca, não. Pô, o Japão é racista, mas eles são desenvolvidos aí. Na Terra do Sol nascente, a hostilidade e a desconfiança natural para com o estrangeiro é tão grande que até mesmo indivíduos que nascem em algum outro país, mas são filhos de pais japoneses, não são considerados cidadãos plenamente japoneses. Se esses indivíduos decidirem sair do seu país de origem para se estabelecer no Japão, mesmo tendo descendência nipônica legítima e inquestionável, eles enfrentarão uma discriminação social considerável, especialmente se não dominarem o idioma de japonês de forma impecável. Yay! Eu tô lendo nessa vibe, porque ele tava me falando nessa vibe. Nossa, olha que da hora esse país aqui, ó. Esse fato mostra que a discriminação é uma parte tão indissociável quanto alimentar da sociedade japonesa. E ela está tão profundamente arraigada à cultura nipônica que é praticamente possível alterá-la ou atenuá-la por qualquer motivo. Isso, vamos pegar uma cultura racista como exemplo. Caraca, os caras nem escondem, mano. Os caras nem disfarçam, velho. A verdade é que, quando falamos de um país como o Japão, nem todos os discursos politicamente corretos do mundo, nem a histeria progressista ocidental mais inflamada poderão algum dia modificar, estipar ou sequer atenuar o componente racista da cultura nipônica. Eu não quero mesmo, porque eu acredito na alta determinação dos povos. Eu acho que o próprio povo japonês tem que ter o espaço para se livrar desse racismo. Eu quero que o Brasil, como brasileiro, eu quero que o Brasil se livre, porque eu sou cidadão brasileiro. Estou preocupado com o meu país. Estou preocupado com o Japão também, mas eu acredito que não pode ter interferência externa. Eles mesmos têm que se determinarem desse jeito, né? E isso é consequência de uma questão tão simples quanto primordial. Discriminar faz parte da natureza humana. Naturalzinho, da natureza, sendo tanto um direito individual quanto um elemento cultural inerente a muitas nações do mundo. Racismo é naturalzinho. Naturalzinho, naturalzinho.
É feito pela natureza. Deus fez o céu, o mar e o racismo. Foi isso. Os japoneses não têm problema algum em admitir ou institucionalizar o seu preconceito, justamente pelo fato de que a ideologia politicamente correta não tem no Oriente a força e a presença que tem no Ocidente. Cara, e você queria isso pra gente? É isso que ele tá falando? Onde ele quer chegar com isso? Ele queria que no Brasil fosse normal também. Não, no Brasil é normal racismo. E racismo é normal do Brasil. Mas ele quer que a gente não lute contra isso? Que não, deixa, é natural. Naturalzinho da natureza. Deixa os garotos brincar. É traço de personalidade. E é fundamental enfatizar que, sendo na natureza pacífica, ou seja, não violando nem agredindo terceiros, a discriminação é um recurso natural dos seres humanos, que está diretamente associado a questões como familiaridade e segurança. Desgrila. Absolutamente ninguém deve ser forçado a apreciar ou integrar-se às raças, etnias, pessoa ou os tribos que não lhes transmite sentimentos de segurança ou familiaridade. Integração forçada é o verdadeiro crime, e isso diversos países europeus, principalmente escandinavos, países que lideram o ranking de submissão à ideologia politicamente correta, aprenderam da pior forma. Aí, cara, você não precisa morar, ninguém vai te obrigar a morar com, fica tranquilo, com negro, com indígena, não. É a questão dele poder, tipo, morar na sua cidade sem ser discriminado. Você quer o direito de poder discriminar, de poder falar, ó, gentinha da sua laia não entra no mesmo shopping que eu, não. É isso que você quer? A gente é uma sociedade, cara. O mundo não é só você, não, mano. Que isso? A integração forçada com imigrantes islâmicos resultou em ondas de assassinato, estupro e violência inimagináveis para diversos países europeus. Até então civilizados, nossa. Até então os países europeus eram civilizados, daí veio os imigrantes e barbarizaram, né? Os bárbaros chegaram. A empresa ocidental politicamente correta e a militância progressista estão permanentemente tentando esconder, porque não desejam que o Ocidente descubra como a agenda humanitária de integração forçada dos povos muçulmanos em países do Velho Mundo resultou em algumas das piores chacinas e tragédias da história recente da Europa. Cara, eu vou contar uma história de um povo bárbaro. Eu conheço um povo bárbaro, realmente, que é bárbaro, terrível assim. Chama Bélgica. A Bélgica, esse povo bárbaro, que não tem respeito nenhum pelos outros, eles invadiram o Congo, uma nação que era muito civilizada, muito boa, ali na África, sabe? Sabe a África, que as pessoas acham que é um país? Não, tem vários países lá dentro. Então a Bélgica, ela invadiu o Congo atrás de riquezas naturais. E sabe o que aconteceu? A Bélgica matou 10 milhões de congoleses. Procura aí, genocídio belga. É uma história muito interessante, assim. Esses europeus, né, que são civilizados, né, eles são tão bonitos, branquinhos, loiros, né? Eles não fazem mal pra ninguém, né? Quem são bárbaros são os outros, né? Os bárbaros são os, os africanos, né? Os muçulmanos, os islâmicos. Pô, preciso falar também do massacre da Inglaterra na África do Sul, Portugal com a colonização, Portugal com o tráfico de escravos. Não, não. Precisa falar da guerra do ópio da Inglaterra na China. É, fazer o quê, né, cara? Ou seja, ao discriminar estrangeiros, os japoneses estão apenas se protegendo e lutando para preservar sua nação como um ambiente cultural, étnico e social que lhe é seguro e familiar. Assim, se opondo a mudanças bruscas, indesejadas e antinaturais, falando que racismo é natural, cara, que poderiam comprometer a estabilidade social do país. A discriminação, sendo de natureza pacífica, é natureza pacífica, né? Tipo, discriminar o imigrante é pacífico. Uh, É benévola, salutar e indubitavelmente ajuda a manter a estabilidade social da comunidade. Toda e qualquer forma de integração forçada deve ser repudiada com veemência, pois, mais cedo ou mais tarde, ela irá subverter a ordem social vigente e sempre será acompanhada de deploráveis e dramáticos resultados. Para citar novamente os países escandinavos, a Suécia é um excelente exemplo do que não fazer. Tendo seguido o caminho contrário ao da discriminação racional praticada pela sociedade japonesa,
É natural ou racional? Você tem que decidir. Atualmente, a sociedade sueca, além de afundar de forma consistente na lama da libertinagem, da decadência e da deteriorização progressista, sofre em demasia com imigrantes muçulmanos, que foram deixados praticamente livres para matar, saquear, esquartejar e estuprar quem eles quiserem. É, realmente, provavelmente todos os imigrantes muçulmanos fazem isso. Hoje, eles são praticamente intocáveis, visto que denunciá-los, desmoralizá-los ou acusá-los de qualquer crime é uma atitude politicamente incorreta e altamente reprovável pelo establishment progressista. Só na sua cabeça que imagina os progressistas como Twitter, né? A elite socialista sueca, Suécia não é socialista, jamais se atreve a acusá-los de qualquer crime, pois temem ser classificados como xenofóbicos e intolerantes. Suécia não é socialista. Tem o mito, né, dos países escandinavos como socialistas. Eles não são socialistas, eles só têm uma política de bem-estar social muito bem consolidada e muito bem funcional. Uma política de bem-estar social que a Europa como um todo estava construindo no pós-guerra, né? E que muitos países foram destruídos, como por exemplo na Inglaterra. A Inglaterra também, que não é socialista, uma política de bem-estar social muito forte, que foi destruída aos poucos, principalmente no governo da Margaret Thatcher. A Inglaterra tinha moradia popular, seguro social, SUS. O SUS brasileiro é inspirado no SUS inglês. Então, eles não são socialistas, eles são capitalistas, e dentro do capitalismo eles têm o que se chama na sociologia de estado de bem-estar social, que é um estado que tem políticas de ajudar o seu cidadão, que era o que foi tentado ser construído no começo do século XXI aqui no Brasil, com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, com ProUni, com Sisu, com o Enem. Ou seja, um estado que é capitalista ainda, mas que ele tem dentro dele políticas de bem-estar social para a população. Ou seja, a desgraça da Europa, sobretudo dos países escandinavos, foi não ter oferecido nenhuma resistência à ideologia progressista politicamente correta. Hoje, eles são totalmente submissos a ela. Inclusive, países escandinavos que são um criadouro de bandas e movimentos neonazistas. Pesquisem sobre isso. O exemplo do Japão mostra, portanto, para além de qualquer dúvida, a importância ética e a prática da discriminação, que é perfeitamente aceitável e natural, sendo uma tendência inerente aos seres humanos e, portanto, intrínseca a determinados comportamentos, sociedades e cultura. Cara, no começo eu tava achando engraçado, agora só bateu a bad, sabe? Bateu a tristeza de estar lendo isso, cara. Indo ainda mais longe nessa questão, devemos entender que, na verdade, todos nós discriminamos e não existe absolutamente nada de errado nisso. Discriminar pessoas faz parte da natureza humana e quem se recusa a admitir esse fato é um hipócrita. Mulheres discriminam homens na hora de selecionar um parceiro. Elas avaliam diversos quesitos, como altura, aparência, status sociais, condição financeira e carisma. Cara, do nada deu uma red pilada. Dentro de suas opções, elas sempre escolherão um homem mais atraente, másculo e viril, em detrimento de todos os baixinhos, calvos, carentes, frágeis e inibidos que possam estar disponíveis. Sai do fake, Junior Master. Sai do fake, atitude alfa. Da mesma forma, homens sempre terão preferências por mulheres jovens, atraentes e delicadas, em detrimento de todas as feministas de meia idade acima do peso, de cabelo pintado, que são mães solteiras e militantes socialistas. Sai do fake, Red Pill, sai do fake. É o Calvo do Campari, sai do fake, Calvo do Campari. Sai do fake, cara. Posta com a sua conta. A própria militância progressista discrimina pessoas de forma virulenta e intransigente, como fica evidente no tratamento que dispensam a mulheres bolsonaristas e a negros de direita. A verdade é que, não importa o nível de histeria da militância progressista, a discriminação é inerente à condição humana e um direito inalienável de todos. É parte indissociável da natureza humana e qualquer pessoa pode e deve exercer esse direito sempre que desejar. Não existe absolutamente nada de errado em discriminar pessoas. O problema real é a ideologia progressista e o autoritarismo político correto, politicamente correto. Movimentos tirânicos que não respeitam o direito das pessoas de discriminar. Caraca, mano, agora eu sei o que o Monark anda lendo, cara. Eu entendi. Cara, tudo fez sentido, cara. Tudo fez sentido. O Monark anda lendo. Mano. Cara, se a gente precisa falar por que é errado
discriminar os outros e que você não tem direito a isso, a gente perdeu, já era. A gente que eu falo, sociedade. De verdade, você precisa ler um texto desse e entender que ele tá errado, você precisa de uma explicação com fatos, argumentos. Caraca, cara. O cara tá pedindo. E eu já dei um monte de exemplo lá em cima, né? O cara tá pedindo direito pra ser um criminoso, tá ligado? Porque é crime. Fascismo. Agora eu quero ver. Não, agora eu quero ver. Esse vídeo vai ser o vídeo mais longo do canal, mas vamos lá. 55 minutos de gravação. Vamos lá. Força segura na minha mão. A gente tá junto nisso. Já tá acabando já. Eu prometo não falar tanto. É, caramba, mas que texto gigantesco, parceiro. Eu acho que eu vou ler só o fascismo e homofobia e não vou ler a conclusão. Desculpa, cara. O texto é muito grande, cara. E eu falo muito. Desculpa, Wagner. Foi mal. Não vou conseguir ler tudo. Eu devia ter feito isso em live, sei lá, fazer um clube do livro, sei lá. Porque o texto é muito grande. Vamos lá. Fascismo. Quando falamos de fascismo, precisamos entender que, para a esquerda política, o fascismo é compreendido como um conceito completamente divorciado do seu significado original. Vamos lá. Para um militante de esquerda, fascista é todo aquele que defende posicionamentos contrários ao progressismo, não se referindo necessariamente ao fascista clássico. Acho que não. Acho que você confundiu de novo a questão de realmente a palavra fascista foi esgarçada. Foi usado muito no Twitter. Mas não quer dizer que todo esquerdista não sabe o que é fascismo clássico. Mas, seja como for, ou seja o clássico ou não, né? É necessário entender que, como qualquer ideologia política, até, uma, até o mesmo fascismo clássico tem o direito de existir e ocupar seu devido lugar. Portanto, fascistas não devem ser arbitrariamente censurados, apesar de defenderem conceitos que representam uma completa antítese de tudo aquilo que é valioso para os entusiastas da liberdade. Em um país como o Brasil, ele vai falar que fascismo, de novo, nazismo e socialismo são a mesma coisa, né? Em um país como o Brasil, onde socialistas e comunistas têm total liberdade para se expressar, defender suas ideologias e até mesmo formar partidos políticos, não faz absolutamente o menor sentido que fascistas e até nazistas assumidos sofram qualquer tipo de discriminação. Embora socialistas e comunistas se sintam moralmente superiores aos fascistas ou qualquer outra filosofia política ou escola de pensamento, sabemos perfeitamente que o seu senso de superioridade é fruto de uma pueril romantização universitária de sua própria ideologia. A história mostra que, efetivamente, o socialismo clássico e o comunismo causaram muito mais destruição do que o fascismo. Ai, cara. Portanto, se socialista e comunista têm total liberdade para se expressar, não existe a menor razão para que fascista não usufruam dessa mesma liberdade. É claro, nesse ponto seremos invariavelmente confrontados por um oportuno dilema. O famoso paradoxo da intolerância de Karl Popper. O Popper da massa apareceu. Até que um ponto uma sociedade livre e totalmente intolerante deve se tolerar a intolerância inerente a ideologias totalitárias. Até engasguei. As leis de propriedade privada resolveriam isso em uma sociedade livre. Os mais importantes a levarmos em consideração no atual contexto, no entanto, ao defender ou criticar uma determinada ideologia, filosofia, escola de pensamento, é entender que, seja ela qual for, ela tem o direito de existir. Todas as pessoas que a defendem têm o direito de defendê-la, da mesma maneira que todos os detratores têm o direito de criticá-la. Essa é uma forte razão para jamais apoiarmos a censura. Muito pelo contrário, devemos repudiar com veemência e intransigência toda e qualquer forma de censura, especialmente a estatal. Cara, eu vou pular isso porque ele vai. Senão o vídeo vai ficar longo. Vamos pro machismo. Machismo e homofobia. Nem preciso dizer, né? Fascismo e socialismo não é a mesma coisa, mesmo que você queira que seja, não é a mesma coisa. Fascismo, nazismo, na sua estrutura, querem a opressão e a destruição de certas classes sociais, de certos grupos étnicos. Em nenhum momento, em nenhum lugar você vai encontrar literatura socialista, comunista falando sobre isso. Não é o cerne do comunismo, não é o cerne do socialismo. Mesmo que você queira, você pode usar como exemplo, realmente. Durante o governo do Stalin houve muitos erros, muitas mortes, muitos conflitos e tudo mais, mas o governo Stalin não é ideologia socialista.
Diferente da ideologia fascista e nazista, isso, inclusive, até historiadores de direita vão falar. O nazismo e o fascismo, na ideologia dele, no cerne dele, no centro dele, tá a marginalização de grupos étnicos. Lembremos, na Alemanha não foram só os judeus que foram perseguidos, foram judeus, homossexuais, ciganos, negros. Era só um povo, só um grupo étnico. O fascismo, a mesma coisa. Então, a questão com essas ideologias é o centro delas que é racista, entende? Agora, o centro do socialismo, mesmo que você queira que seja, você não vai achar em nenhuma literatura que o centro do socialismo seja isso. Machismo. Muitos elementos do comportamento masculino que até hoje são atacados com virulência e considerados machistas pelo movimento progressista são, na verdade, manifestações naturais, naturalzinho, intrínseca ao homem, que nossos avós cultivaram ao longo de suas vidas sem serem recriminados por isso. Eu quero o mesmo direito que meus avós. Com a ascensão do feminismo, do progressismo e a eventual problematização do sexo masculino, o antagonismo militante dos principais líderes da revolução sexual, da contracultura, passou a naturalmente condenar todos os atributos genuinamente masculinos, por considerá-los símbolos de opressão e dominação social. Apesar do Brasil ser uma sociedade liberal ultraprogressista, onde o Estado protege mais as mulheres do que as crianças, afinal, a cada semana novas leis são implementadas concedendo inúmeros privilégios e benefícios a mulheres, aos quais elas jamais teriam direito em uma sociedade genuinamente machista e patriarcal. A esquerda política persiste em tentar difundir a fantasia da opressão masculina e o mito de que vivemos em uma sociedade patriarcal e machista. Como sempre, a realidade mostra um cenário muito diferente daquilo que é pregado pela militância da terra da fantasia. O Brasil atual não tem absolutamente nada de machista ou patriarcal. No Brasil atual, mulheres podem votar, podem ocupar posições de poder e autoridades tanto na esfera pública quanto em companhias privadas. Podem se candidatar a cargos políticos, podem ser vereadoras, deputadas, governadoras, podem ser proprietárias do próprio negócio, podem se divorciar, podem dirigir, podem comprar armas, podem andar de biquínis nas praias, podem usar saias extremamente curtas, podem ver programas de televisão sobre sexo voltado único e exclusivamente para o público feminino, podem se casar com outras mulheres, podem ser promíscuas, podem consumir bebidas alcoólicas ao ponto da embriaguez e fazer praticamente tudo aquilo que elas desejarem. No Brasil do século XXI, as mulheres são genuinamente livres para fazer as próprias escolhas em praticamente todos os aspectos da sua vida, o que mostra efetivamente que a tal opressão do patriarcado não existe. Cara, faça uma pesquisa, é uma pesquisa que eu convido, às vezes em aula, quando eu tô falando sobre isso, eu passo um documentário chamado Quem Matou. Como que é o nome da mina? Quem Matou Eloá. Quem Matou Eloá é um documentário que trata sobre a história da menina Eloá, que foi sequestrada pelo ex-namorado e morta no cativeiro, né? Por conta de uma ação mal implementada da polícia, né? Ali. E eu falo para os alunos: faça uma pesquisa tranquila para você ver como é assustador. Digite no Google algumas palavras-chave, tipo namorada morta pelo namorado. E veja o quanto de notícias diferentes você acha sobre isso. Tá, não? Modelo de 23 anos morta pelo ex-namorado. De 3 dias atrás. Crime em instância. Sabe quem era jovem que foi morta pelo namorado e teve o corpo queimado e ocultado? De um mês atrás. Influenciadora é encontrada morta dentro do carro do namorado no interior de São Paulo. De um mês atrás. Namorado de jovem morta a facadas em Vitória se apresenta à polícia. De um mês atrás. A atual namorada de influência morta diz que alertou sobre o ex. Esse cara é um psicopata. Juiz determina internação psiquiátrica de homem que matou a namorada asfixiada na rua de Santa Maria. Namorado de influencer morto a tiros em Hortolândia diz que ex procurou vítima dias antes, um mês atrás. Ele se achava dono dela, diz madrasta de jovem morta pelo namorado em banheiro. Jovem vai do Pará ao Rio Grande do Sul para conhecer namorado na internet e é morta. 28 de março. Família confirma a morte de jovem baleada por ex-namorado. Ela amava viver. Homem investigado por matar ex-namorada em São Paulo um dia após ela registrar o BO de violência doméstica.
Namorada esfaqueada por dono de clínica terapêutica avisou a amiga sobre agressão e estupro antes de morrer. Modelo é assassinada a tiros pelo ex-namorado em Guarulhos. Ex-namorado que matou influenciador em Hortolândia tinha registro de CAC, né? Outro negócio. Jovem foi estuprada antes de ser morta por namorado que fez live, diz amiga. Homem que matou namorada estrangulada e a socos é condenado a 18 anos de prisão no interior do Acre. Machista e possessivo, diz delegada sobre o universitário preso por matar namorada a facadas dentro de apartamento em Vitória. Feminicídio. Homem mata namorada a facadas em Santa Maria, Distrito Federal. Tá vendo que todas as matérias são desse ano. Tudo desse ano. Adolescente que matou ex-namorada a tiro vai responder a ato infracional análogo ao feminicídio em Araguari. Mulher sequestrada por ex-namorado é encontrada morta em Salvador. Homem suspeito de matar ex-namorada em Sumaré se entrega à polícia em Nova Odessa. Suspeito de matar ex-namorada em Morzalândia, na frente da multidão, é preso pela Polícia Civil. Mulher trans é morta a facadas pelo namorado no Paraná. Jovem de 21 anos é assassinada pelo namorado durante sexo a três em Minas Gerais. Jovem, esse aqui a gente já leu, né? Jovem é morta pelo ex-namorado do atual em Santarém, acho que a gente já leu também. Jovem foi esfaqueado em casa, no bairro de Planalto, região norte de BH. Suspeito disse que se irritou. Vídeo mostra momento em que jovem é assassinada por ex-namorado. Mulher é morta dentro de casa após terminar com o namorado em Piracicaba. Desculpa, eu peço perdão se, inclusive, alguma mulher estava nesse trecho. Acho que eu vou deixar um aviso de gatilho aqui, mas só pra mostrar que, cara, a gente vive sim numa sociedade machista. Você acha normal eu fazer uma pesquisa boba assim, ó? Namorada morta por namorado e ter mais de 4 milhões de resultado e você ir pra página 5 e tá cheio de notícia e tem notícia de 2023, notícia de 2022 e não para de ter notícia seguindo o mesmo script. Namorado mata namorada por ciúme. Namorado mata namorada por possessão. Marido mata namorado. Não, verdade. Eu, inclusive, eu vou até pular. Vou aproveitar e vou pular pro outro, cara. Porque é difícil. Homofobia. Quando falamos em homofobia, entramos em uma categoria muito parecida com a do racismo. O direito de discriminação é totalmente válido. Absolutamente ninguém deve ser obrigado a aceitar homossexuais ou considerar o homossexualismo como algo normal. Primeiro, homossexualismo denota doença. Não se usa CID de doença para homossexualismo há mais de 40 anos, 30 anos, não sei. O cérebro já derreteu. Segundo, de fato, você não tem que aceitar nada. Inclusive, eles não querem que você aceite eles. Eles querem viver. Não sou homossexual, não tenho lugar de fala, mas eu acredito que seja isso. Eles querem viver numa sociedade que não os discrimine. É só isso. O que você vai fazer na sua casa, tudo bem. Mas o problema é que o não aceitar é fazer discurso contra, agir contra, tudo mais. Sabe? Agora, você, na sua intelectualidade pessoal, tudo bem. Mas, sendo cristão, não existe nem sequer a mais vaga possibilidade de que algum dia eu venha aceitar o homossexualismo como algo natural. De novo, eles confundem, acham que é sobre ele. Não é sobre você, cara. Você falou que os outros são flocos de neve, mas você tá sendo um floco de neve. É sobre a sociedade. O homossexualismo se qualifica como um grave desvio de conduta e um pecado contra o Criador. A própria A Bíblia proíbe terminantemente conduta imoral, o que, além do homossexualismo, inclui adultério, fornicação, incesto e bestialidade, entre outras formas igualmente pérfidas de degradação. Segue abaixo três passagens bíblicas que proíbem terminantemente a conduta homossexual. Aí, cara, eu vou, eu vou ter que usar um argumento que eu nem gosto muito. Por quê? Você está usando Levítico. Não quero ensinar teologia para ninguém, mas você tem que entender que o Antigo Testamento, nas teologias, pelo que eu sei, mais modernas, não se pega o que é canônico e tem algumas coisas que são costumes, que são dadas lá em Levítico, em Números, como costumes, tá ligado? Então, geralmente, o que se pega como fixo para o Novo Testamento e para os evangélicos? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se usa até hoje. Mas todo aquele outras leis de costumes não se usa mais.
Então, se você vai usar Levítico para falar sobre homossexualidade, na minha visão você tá errando. Você pode. Ele usou Coríntios, aí tudo bem. Porque se você for usar Levítico, você vai. Desculpa, você vai ter que seguir todos os outros costumes também. Você vai ter que. Não vai poder fazer a barba, não vai poder deixar o cabelo crescer, não vai poder ter relações sexuais com a sua mulher quando ela estiver menstruada. Você não vai poder comer carne de porco, não vai poder misturar porco e leite, você não vai poder comer camarão, entendeu? Porque tem uma série de leis ali que são cerimoniais. Pelo que eu entendo, a reforma não pega mais. Já vi vídeos, já li sobre isso. O que se pega do Antigo Testamento, porque Jesus mesmo falou sobre, foi os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos. Agora, se você vai pegar a parte de Levítico, você tem que pegar tudo. Você não pode pegar só aquilo que te. Tanto que é por isso que eu acho que muitas pessoas, até que usam Levítico para falar que o cristão é hipócrita, tem que entender que que muitas igrejas, a interpretação da reforma é que muitas leis de Levíticos eram cerimoniais para os judeus e não servem mais para nós. Se você for ler Levíticos, é um contrato cerimonial e até de ciência e de cuidado com a saúde, porque lá tem várias leis para você cuidar da sua saúde, para tomar cuidado com algum tipo de contaminação com alimentos, para tomar cuidado de contaminação do sangue, de que pode passar de doença para as pessoas. Então lá é uma lei totalmente cerimonial e também cultural, que a interpretação da reforma mais moderna do que os judeus, né, dessa interpretação judaica, é de que aquilo não cabe mais para os reformados. O que cabe para os reformados é os 10 mandamentos. Então não adianta usar Levítico para falar que alguns cristãos estão sendo hipócritas, porque na verdade nem se usa essas leis cerimoniais totais mesmo na reforma. Se você não é religioso, pode simplesmente levar em consideração o argumento do respeito pela ordem natural. A ordem natural é incondicional e incisiva com relação a uma questão. O complemento de tudo que existe é o seu oposto, não o seu igual. O complemento do dia é a noite, o complemento da luz é a escuridão, o complemento da água, que é líquida, é a terra, que é sólida, e como sabemos, o complemento do macho, da sua respectiva espécie, é a fêmea. E aí você usou um argumento naturalista que não é assim que funciona, porque se a gente for por argumentos naturalistas, cuidado. Porque o argumento naturalista vai te mostrar que a homossexualidade é natural. Praticamente todos os mamíferos que a gente consegue têm comportamento homossexual. Então, se a gente for usar um argumento naturalista, não faz sentido nenhum. Portanto, o complemento do homem, o macho da espécie humana, é naturalmente a mulher, fêmea da espécie humana. Um homem e uma mulher podem ser naturalmente se reproduzir porque são um complemento biológico natural. Por outro lado, um homem e outro homem são incapazes de se reproduzir, assim como a mulher e outra mulher. Deu uma de Levi Fidelix aqui. Infelizmente, o mundo atual está longe de acertar com plenamente estabelecida a ordem natural pelo simples fato dela existir, visto que tentem subvertê-la a qualquer custo, não importa o malabarismo intelectual que tenham que fazer para justificar seus pontos de vista distorcidos e antinatural. De novo, se a gente for usar o argumento naturalista, na verdade, o seu argumento que cai por terra. E se a gente for olhar para a natureza, o comportamento homossexual é natural. A libertinagem irrefreável e a imoralidade bestial do mundo contemporâneo pós-moderno não reconhece nenhum tipo de limite. Quem tenta restabelecer princípios morais salutares é imediatamente considerado um vilão retrógrado e repressivo, sendo ativamente demonizado pela militância do hedonismo, da luxúria e da licenciosidade desenfreada e sem limites. Definitivamente, fazer apologia da moralidade, do autocontrole e do autodomínio não faz nenhum sucesso na Sodoma e Gomorra global dos dias atuais. Caramba, que teatral. O que faz sucesso é a lacração, devassidão, promiscuidade e prazeres carnais vazios. O famoso escritor e filósofo francês Albert Camus expressou uma verdade contundente quando disse: uma só frase lhe bastará para definir o homem moderno. Fornicava e lia jornais. Qualquer indivíduo tem o direito inalienável de discriminar ativamente homossexuais, pelo direito que ele julga mais pertinente no seu caso. A objeção de consciência para qualquer situação é o estado natural dos indivíduos. Há alguns anos, um caso que aconteceu nos Estados Unidos ganhou enorme repercussão internacional, quando o confeiteiro Jack Phillips se recusou a fazer um bolo de casamento para o casal homossexual David Mullins e Charles Craig.
Uma representação dos direitos civis do estado do Colorado abriu um inquérito contra um confeiteiro, alegando que ele deveria ser obrigado a atender todos os clientes, independente da orientação sexual, raça ou crença. Preste atenção nas palavras, ele deveria ser obrigado a atender. Como se recusou brevemente a ceder, o caso foi parar invariavelmente na Suprema Corte, que decidiu por 7-2 em favor de Jack Phillips, sob a alegação de que obrigar o confeito a atender o casal homossexual era uma violação nefasta dos seus princípios religiosos. Felizmente, esse foi o caso que a liberdade prevaleceu sobre a tirania progressista. Mas por que você tá usando ele como exemplo, cara? Se no final o cara não foi obrigado, realmente. O cara é só. O cara é babaca. Ele se ele não agrediu, se ele não deu soco, ele é um babaca, mas ele é um babaca e que o discurso. Ele não deve ser combatido. Não quero que ele sofra violência, não quero que ele morra, tudo mais. Mas o discurso dele deve ser combatido. Por favor, pessoas do. Sociedade, do mercado privado. Não sigam o exemplo do Japão. Não coloque um cartaz somente héteros. Porque vocês mesmos vão perder com isso. Vocês. O livre comércio não é isso, o livre trocas. O cara vai se recusar a fazer um bolo por quê? Só porque não é livre comércio, livre trocas e tudo mais. Ah, gente, eu, eu não quero ler mais. Esse vídeo já tá gigantesco, mas eu vou me sentir mal se eu não terminar de ler, porque eu tenho, sei lá, tenho toque. Então vamos lá. Vamos só terminar essa parte do homossexual. Afinal, ninguém tem a menor obrigação de aceitá-los, atendê-lo, ou sequer pensar que uma união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, incapaz de gerar descendência e, portanto, antinatural, deve ser considerado um matrimônio de verdade. De novo, não é sobre você, gente, sobre o indivíduo, é sobre sociedade. Absolutamente nenhuma pessoa, ideia, movimento, crença ou ideologia usufrui de uma plena unanimidade no grupo. Porque o homossexualismo deveria ter tal privilégio? Não é privilégio, é direito. Homossexuais não são portadores de uma verdade definitiva, absoluta e indiscutível, que está acima da humanidade. Por isso mesmo, eles merecem direitos como seres humanos. São seres humanos comuns que merecem direitos e, na melhor das hipóteses, levam um estilo de vida que pode ser considerado alternativo. E absolutamente ninguém tem obrigação de considerar esse estilo de vida normal ou aceitável. A única obrigação das pessoas é não interferir. E isso não implica em uma obrigação de aceitar, exatamente, não interferir que essas pessoas tenham direitos. Discriminar homossexuais, assim como pessoas de qualquer outro grupo, raça, religião, nacionalidade ou etnia, é um direito natural. Por parte de todos aqueles que desejam exercer esse direito. E isso nem o direito positivo, nem a militância progressista poderão algum dia alterar e subverter. O direito natural e a inclinação inerente dos seres humanos em atender às suas próprias disposições é simplesmente imutável e faz parte do seu conjunto de necessidades. É isso. Cara, meu cérebro derreteu. É muita informação. Direitos. Por que eu fui ler esse texto? 1 hora e 17 de vídeo. Quem vai assistir esse vídeo longo? Os caras que vão assistir até o final vão me xingar ainda. Igual no outro vídeo longo que eu fiz. E eu perdi 10 pontos de sanidade mental. Se eu tivesse jogando RPG com o Leonel Caldela, eu teria morrido agora, tá ligado? O Cthulhu teria pegado minha alma, mano. Porque eu tô piruleibe das ideias. Eu tô doidinho das ideias, cara. Não é possível. Cara, eu vou. Igual aquele meme que o cara fica acordado assim, olhando pro teto. Eu vou ficar uma semana assim, olhando pro teto. Direito de ser racista. Direito natural de ser racista. Direito natural de ser racista. É isso então. Desculpa qualquer coisa aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, me desculpa. Se você ficou até o final desse vídeo e vai me xingar nos comentários, pode xingar, mas eu tenho baixa autoestima. Maneira no xingamento aí. Pra minha autoestima não ficar muito baixa. E se puder, xinga mais na terça, porque quarta eu tenho psicólogo aí, então eu fico bacana da cabeça. Tá bom? Então, se você quiser se inscrever no canal ou não, porque acho que esse vídeo mais fala pra você ir embora, porque é o tipo de conteúdo que tem nesse canal, mas se inscreve aí, se você quiser, se você puder. Eu vou ficando até aqui e até uma próxima.